Olá turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do projeto Mini Escola Virtual Aprendendo em Rede. Eu sou o professor Raoni e o tema de nossa aula de hoje é texto literário e não literário. Então pegue seu material e vamos lá. Pessoal, antes de iniciarmos essa conceituação, entendermos o que seria um texto literário e não literário, trouxe a vocês um pequeno exemplo para entendermos os sentidos das palavras e sabermos aí o que se trata dessa temática. Temos aí uma tirinha de Armandinho e ele está a conversar com seu pai. Ele fala o seguinte: se tens um coração de ferro, bom proveito. O meu fizeram-no de carne e sangra todo dia. Nesta situação podemos observar algumas palavras que fogem do seu conceito normal. Por exemplo, a palavra coração. Etimologicamente, o conceito de coração está relacionado ao órgão do corpo humano, por exemplo. E dentro da tirinha percebemos que essa palavra ela recebe uma outra linguagem, uma outra roupagem. Essa situação nós caracterizamos como linguagem denotativa ou linguagem conotativa. Quando falamos de conotação, trata-se de uma expressão em que as palavras elas recebem uma nova significação. A denotação é quando a palavra está em seu sentido real. Vejamos o exemplo a seguir. No exemplo na telinha nós temos: a fera atacou o caçador desprevenido. Percebemos que a expressão a fera, a palavrinha fera, está relacionado a um animal feroz. No segundo exemplo temos o seguinte: Neymar é uma fera do futebol mundial. Percebemos que há uma diferença quanto ao conceito de palavra fera nos dois enunciados. No primeiro, a palavra fera é necessariamente um animal feroz, assim como é apresentado no seu sentido em um dicionário. E já na segunda situação, nós estamos relacionando a palavra fera a uma habilidade, a um indivíduo que tem uma capacidade fora do comum. Então, gente, a partir desses dois conceitos de linguagem conotativa e linguagem denotativa, nós criamos a conceituação de texto literário. O texto literário nada mais é do que uma expressão feita para ser apreciada. Quando nós falamos de literatura, de arte, nós temos uma expressão que é utilizada para ser apreciada, para instigar nas pessoas a emoção, para sensibilizar. Então, quando nós temos um texto literário, há uma linguagem poética, e essa linguagem poética está relacionada ao sentido conotativo. Então, um texto literário tem como função emocionar, sensibilizar o leitor. Às vezes há uma ambiguidade, um duplo sentido, e as palavras estão no seu sentido conotativo, ou seja, no seu sentido figurado. Já o texto não literário, ele tem como objetivo apenas a informação. As palavras estão apenas no seu sentido real, há uma linguagem objetiva. Para exemplificar a ideia de texto literário e texto não literário, vejamos o exemplo a seguir. Neste exemplo, nós temos aí como base a temática relacionada à palavrinha flor. No primeiro exemplo temos, flor, o órgão reprodutor dos vegetais fanerogâmicos. Planta de flores, a cultura das flores. Percebemos aí que no primeiro exemplo nós temos a palavra flor e o seu conceito. Nessa forma, necessariamente temos aí a palavra flor usada nesse contexto como denotativa, uma linguagem não literária, porque ela tem apenas uma função objetiva, informativa e explicativa. No segundo exemplo, temos aí um texto intitulado Livros e Flores. Teus olhos são meus livros, que livro há aí melhor, em que melhor se leia a página do amor? Flores me são teus lábios, onde a mais bela flor, em que melhor se beba o bálsamo do amor? Percebemos que no segundo exemplo, a palavra flor ela recebe uma nova função. O autor, Machado de Assis, acaba comparando os lábios da pessoa amada à flor, à questão do cheiro. Então, nessa situação, a palavra flor foi utilizada de uma maneira artística, estilística, de uma forma a emocionar os interlocutores. Dessa forma, percebemos que a linguagem literária ela é utilizada para emocionar, para chamar a atenção de um telespectador, de um interlocutor, a partir do seu caráter estilístico,
belo, valores estéticos. Já o não literário, esse texto tem como objetivo apenas informar, explicar ou apresentar fatos. E aí, pessoal, deu para entender um pouco mais sobre o texto literário e não literário? Então faça as questões propostas do bloco, estude com seu professor em sala de aula esse conteúdo e, se possível, deixe aqui nos comentários a sua experiência. Até a próxima!